Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Cristão. Eu sou André de Mello, o Economista Cristão, criador do canal, e vamos falar hoje sobre um assunto muito importante: como você ganhar dinheiro com fundos imobiliários. Já vai se inscrevendo aqui no canal se você não é inscrito, já vai curtindo o vídeo, porque o conteúdo hoje está muito bacana. E nós falamos aqui sempre sobre economia, sobre investimentos, sobre finanças bíblicas. Inclusive ontem saiu um vídeo muito bacana sobre ganância, a importância de você não ser ganancioso nos seus negócios. E nós utilizamos como texto base Gênesis capítulo 13, versículo 1 ao 13, onde tem a história de Abraão e Ló. Dá uma olhadinha no vídeo de ontem, eu vou colocar ele aqui para vocês. Tá? Dá uma olhadinha que ficou muito bacana. E hoje nós vamos falar sobre os fundos imobiliários. Como você ganhar dinheiro com eles. E eu vou traçar um paralelo com os imóveis, que é o queridinho do Brasil e dos brasileiros. Como você consegue ganhar dinheiro com isso de uma forma fácil e acessível. Bora lá pro vídeo. Muito bem, quando a gente fala fundos imobiliários, ou os chamados FIIs, que significa Fundos de Investimentos Imobiliários, bom, pelo próprio nome a gente já entende que tratam-se de imóveis, e de fato, tratam-se de imóveis. E como funciona um fundo? Bom, um exemplo muito prático que eu dou é que ele é como se fosse um condomínio, tá? Você vai lá num condomínio, imagine que você mora num prédio, pode ser alugado ou próprio, e você tem algumas despesas comuns e você utiliza áreas comuns daquele prédio. Mesmo que você seja proprietário de um apartamento, tem um prédio como um todo, você tem a questão de zeladoria, você tem a questão de segurança, portaria, tem todas as outras despesas que são comuns e todos os outros bens que também são comuns de todo um condomínio. Um fundo imobiliário vai funcionar dessa forma. Você tem vários donos dos imóveis que estão dentro desse fundo. De forma que os imóveis que estão como proprietário do fundo são de todos os cotistas que têm cotas naquele fundo. Então, quando você compra a cota de um fundo imobiliário, você está sendo, digamos assim, por tabela, dono de alguns imóveis. Eu costumo dizer que nem que for dono da maçaneta da porta de um shopping, você consegue ser através dos fundos imobiliários. E agora eu vou lhe dizer como você pode ganhar dinheiro com os fundos imobiliários, duas formas de ganhar dinheiro com fundos imobiliários, e depois eu vou te trazer 4 pontos de atenção que você precisa ter ao escolher um fundo imobiliário para você adquirir e você se tornar sócio daquele fundo ou dos imóveis que tem no fundo. A primeira forma de ganhar dinheiro com os fundos imobiliários é através dos aluguéis. Da mesma forma que os imóveis. Se você tem uma casa de aluguel, um apartamento, ou às vezes uma sala comercial, ou vários imóveis de aluguéis, você ganha dinheiro através dos aluguéis que teus inquilinos te pagam. Muito bem, um fundo imobiliário funciona da mesma forma. O fundo vai ter alguns imóveis, tem fundo que tem um imóvel só, e depois a gente conversa sobre esse negócio. Mas só que o fundo vai ter alguns imóveis, de forma que ele vai receber o valor de aluguel dos seus locatários e com esse valor ele vai dividir com todos os cotistas dos fundos, que são os sócios dos fundos. Então, a primeira forma de você ganhar dinheiro com fundo imobiliário é através dos aluguéis. E perceba, é muito parecido com um imóvel que você pode ter alugado. Agora, a segunda forma de você ganhar dinheiro com os imóveis ou os fundos imobiliários é através de valorização. Da mesma forma, você pode comprar um imóvel, tá, num local, vamos supor que você pagou lá 300 mil reais no imóvel qualquer. E com o passar do tempo, esse imóvel foi valorizando e você conseguiu vender depois de um tempo por 400 mil reais. Você teve um ganho de 100 mil reais nesse imóvel, você teve um ganho de capital. Nos fundos imobiliários funcionam da mesma forma. Você compra uma cota de um fundo imobiliário, vamos supor que você compra essa cota por 100 reais, por exemplo. Depois de um tempo, essa cota pode se valorizar por 120, 130 e você vai lá e consegue vender a cota do fundo imobiliário por 130 reais. Você teve um ganho de capital de 30 reais. Então, percebeu que há duas formas de ganhar dinheiro com fundos imobiliários e percebeu que essas formas são idênticas a como você ganha dinheiro com imóvel. A primeira,
alugando um imóvel, o fundo imobiliário faz a mesma coisa, aluga os imóveis e paga os aluguéis aos seus cotistas. E a segunda, ganho de capital. Você pode comprar um imóvel, ele valorizar e você vender. Você também pode comprar cotas de fundo imobiliário, esperar ela valorizar e então você vender. Agora eu quero te falar dos pontos de atenção que você precisa ter ao comprar um fundo imobiliário, ou pelo menos ao escolher um fundo imobiliário para você se tornar sócio. É claro que o fundo imobiliário acaba sendo muito mais fácil de você comprar imóveis. Eu falei aqui, por exemplo, do imóvel de um valor de 300 mil reais no nosso exemplo. Bom, para você ter 300 mil reais, não é comum um brasileiro ter 300 mil reais na conta para comprar um imóvel à vista. Agora, para você comprar uma cota de um fundo imobiliário de 100 reais, já começa a ser mais acessível. Então, os fundos imobiliários é uma forma de você comprar imóveis de uma forma societária e você consegue comprar ele aos pedacinhos. Você consegue comprar uma cota hoje ou duas cotas. Depois, no mês que vem, você vai lá, pega mais um dinheiro do teu orçamento ali, compra mais duas ou três cotas. E assim você vai aumentando o seu capital já comprando cotas. E você não precisa ficar fazendo empréstimos para comprar um imóvel, por exemplo, que você paga juro. Aqui você vai comprando os imóveis ao pouquinho de acordo com o tamanho do dinheiro que você tem. Então, sim, essa é a maior vantagem de você ter fundos imobiliários, que é uma forma de você ter imóvel comprando eles aos pouquinhos. Mas o primeiro ponto de atenção que eu quero te dizer é que os fundos imobiliários não são iguais. Da mesma forma que você existe imóveis residenciais, existe imóveis comerciais. Por exemplo, você pode ser dono de uma casa que você aluga. Ou você pode ser dono de uma sala comercial dentro de um shopping, dentro de uma galeria comercial, ou mesmo às vezes uma sala comercial na rua, ou uma sala de escritório num prédio. Enfim, existem vários tipos de imóveis que você pode ser proprietário e ganhar dinheiro com o aluguel dele. Nos fundos imobiliários funcionam da mesma forma. Nós temos fundos imobiliários que são focados em shoppings, fundos imobiliários que são focados em galpões, em barracões para logísticas. Nós temos fundos imobiliários focados para industrial, nós temos fundos imobiliários focados para escritórios administrativos, nós temos fundos imobiliários focados para crédito. Isso mesmo. Essa é uma questão nova. Você pode pegar dinheiro emprestado de um fundo imobiliário para construir um imóvel qualquer e esse fundo paga os seus cotistas ao momento que recebe as parcelas ou os pagamentos desse pessoal que emprestou dinheiro dele. E percebam, os fundos imobiliários de crédito, chamado de CRIs, que são os certificados recebíveis imobiliários, eles são os fundos que mais pagam, só que, contudo, são também os mais arriscados. A relação risco-retorno aqui funciona muito bem. Se você está querendo mais retorno, tem que estar disposto a sofrer mais risco. Então, os fundos imobiliários de crédito são o que mais pagam, mas também o que te oferece o maior risco. Então, quando você for escolher o seu fundo imobiliário, analise muito bem que tipo de setor, que tipo de imóvel você quer se associar ou você quer comprar. Você quer um shopping? Você quer um hotel? Você quer um fundo que tem imóveis de logística, de galpões? Enfim, você tem essa condição de escolher, mas só que saiba, não são todos os fundos imobiliários que são iguais. Isso é importante você ter em mente. O segundo ponto muito importante ao você escolher um fundo imobiliário para se tornar sócio, para comprar, é com relação ao rendimento, que no mercado a gente chama de dividend yield. Eu vou deixar escrito aqui, tá? Mas é o rendimento, aquele dinheirinho que entra para você todos os meses, que a gente costuma chamar de aluguel. Não escolha o seu fundo imobiliário simplesmente pelo valor que ele está te pagando todos os meses, ou ele pode te pagar todos os meses. Lembre-se que eu falei da questão dos fundos imobiliários de crédito. São os que mais pagam, mas também são os mais arriscados. Então, você deve colocar fundos imobiliários de crédito na sua carteira? Vai depender da sua relação com o risco, se você se sente muito bem com isso. Eu entendo que sim, que você deve ter um fundo de crédito, um fundo de logística, um fundo de shopping, um fundo de lajes corporativos, ou seja, ter uma carteira bem balanceada. Mas só que isso depende de investidor para investidor. Se você não se dá muito bem com risco, é melhor você não entrar nos fundos de crédito, mesmo ele sendo o que mais paga. Então analise muito bem, não escolha somente pelo rendimento mensal, mas escolha pelo tipo de imóvel e com a relação de risco que você está disposto a se expor. O terceiro ponto muito importante que você deve analisar ao
adquirir um fundo imobiliário é com relação à liquidez. E o que é liquidez? Liquidez é o tempo que demora para você fazer aquilo virar dinheiro. Então, um imóvel, quando você tem um imóvel físico, o imóvel ele é um excelente investimento, só que ele possui uma liquidez muito baixa. Como assim, André? Coloca uma placa no apartamento que você está querendo vender e veja se você vai vender em uma semana. Muito difícil, a não ser que você coloque o preço dele muito abaixo de mercado. E mesmo assim não vai ser fácil. Então é importante você ter isso em mente. A liquidez é uma questão muito importante quando a gente fala de fundos imobiliários. Então, olhe a liquidez do teu fundo. Se aquele fundo que você está disposto a comprar, se ele tem várias negociações ao dia. Se isso for um fato nesse fundo, ele tiver várias negociações ao dia, eu oriento que você pode comprar. Por quê? Porque no dia que você quiser vender esse fundo, você vai ter liquidez suficiente para conseguir fazer a venda. Caso você escolha um fundo que não tenha uma boa liquidez, você vai ter o mesmo problema dos imóveis. E o fundo imobiliário vem para resolver esse problema também, de ficar fácil de vender, pelo preço de mercado do dia, que é o preço que está o valor da cota. O imóvel, mesmo ele tendo um preço de mercado, ele é difícil à venda. Você precisa ter paciência para conseguir vender ele. Já um fundo imobiliário, não. Você consegue vender em 1 minuto, desde que esse fundo tenha uma liquidez suficiente para isso. Então, analise a quantidade de negociações que aquele fundo tem por dia, para que você possa entrar nele e ter a certeza de que quando você quiser sair, você consegue vender as cotas tranquilamente. E o quarto ponto de atenção que você precisa ter ao comprar um fundo imobiliário ou alguns fundos imobiliários é a quantidade de ativos que aquele fundo tem, ou vamos dizer assim, a quantidade de imóveis que aquele fundo tem. Eu não oriento que você entre em um fundo imobiliário que tem apenas um imóvel. Da mesma forma que eu, por exemplo, não tenho imóvel de aluguel, mas só que eu acho muito ruim uma pessoa que tem apenas um imóvel para alugar. Porque pode acontecer a seguinte questão: se aquele inquilino resolve sair do imóvel, você fica sem renda, até você conseguir colocar um outro inquilino naquele imóvel. E quando você tem um fundo imobiliário que tem apenas um imóvel, você também está exposto a esse risco. Se caso o inquilino sai do imóvel, como é que esse fundo vai te pagar mês que vem? Não vai te pagar, porque não vai ter aluguel, não vai ter entrada de dinheiro. Então fique muito atento a isso. O fundo imobiliário é uma forma de você diversificar e de você reduzir esse risco de vacância, que é o risco de você ficar sem aluguel porque o imóvel está vazio. Se você tem 1, 2 imóveis, você tem um risco de vacância muito alto. Agora, quando você vai para um fundo imobiliário, como existem vários fundos imobiliários na Bolsa de Valores, você tem a condição de escolher isso. E você vai lá e escolha fundos que tenham 5, 6, 7, 10, 15, 20 imóveis. Quanto mais imóveis tiver esse fundo, menor será o seu risco de vacância. E será muito mais difícil você ficar um mês sem aluguel, porque nenhum imóvel desse fundo pagou aluguel. Pense bem. Então, pense você, se você tem 20 imóveis de aluguel, a probabilidade de você não receber renda nenhuma o mês que vem por falta de inquilinos é muito baixa. Talvez um apartamento fica sem, 2, mas só que os outros vão estar pagando. O fundo imobiliário é da mesma forma. Se ele tem 20 imóveis, vamos supor um fundo imobiliário de shopping, que tenha 20 shoppings. Quantas salas comerciais tem dentro de um shopping? Enfim, então para você ficar sem dinheiro, sem rendimento mensal com esse tipo de fundo, é muito difícil, porque ele tem vários imóveis. Então sempre escolha fundos imobiliários que tenham mais de um imóvel. Fuja dos fundos monoativos, que assim são chamados no mercado. Fundos que têm apenas um ativo, apenas um imóvel. E agora eu vou te mostrar aqui na tela do computador um site muito legal que eu vou deixar na descrição aqui, como você pode analisar os fundos imobiliários que você queira comprar. Vamos para a tela do computador? É esse site aqui, ó, Funds Explorer. Aqui você tem acesso a dados de todos os fundos imobiliários que estão na bolsa, e não são poucos, tá? Então você pode vir aqui nessa ferramenta aqui, ó, vem aqui, ó, pode pegar a lista de fundos imobiliários. Eu gosto de usar essa aqui, ó, ranking de FIIs, que são os fundos imobiliários. E aqui você consegue filtrar por setor. Aqui está em ordem alfabética. Vamos pegar aqui, ó. Vou clicar aqui. Ó, ele já clicou, ó, fundos de agência bancária, educacional. Nós também temos outros, ó, fundos de desenvolvimento,
Ó, fundos de fundos são aqueles fundos que compram cotas de outros fundos, tá? E assim vai, ó. Fundo hospitalar, fundos de hotéis, aqueles que eu falei para vocês, fundos de imóveis comerciais, fundos de imóveis industriais e logísticos, e assim vai. Existem vários tipos de fundos, tá? Fundos de imóveis residenciais, tá? Indefinido é quando tem vários negócios dentro do mesmo fundo, tá? Aí você pode, ó, lajes corporativas, são aqueles prédios para escritório que você vê em grandes cidades. E você tem mais, ó, fundos misto, ó, fundos de papéis. O fundos de papéis é aqueles fundos de crédito que eu falei para vocês que acabam emprestando dinheiro para outras construções. E assim vai, tá? Fundos de shoppings, foi o que eu falei para vocês. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Eu já deixei separado aqui o fundo HSML11, tá? HSML11. Quero falar para você que não é uma recomendação para você comprar esse fundo. É apenas um fundo qualquer que eu escolhi para a gente mostrar como funciona a análise por uma questão educacional e uma questão de informação. Não é uma recomendação de compra. Esse fundo aqui, ó, ele tem uma liquidez média de 2,7 milhões. Então, ele respeita aquela questão que a gente falou de que é um fundo que tem boa liquidez, porque ele tem alta negociação diária. Você pode comprar ele tranquilamente e vender no dia que você quiser. O último rendimento aqui foi 74 centavos, tá? Isso dá 9,14% de dividend yield nos últimos 12 meses, ok? É um rendimento muito bacana. O patrimônio do fundo está em 1,5 bilhões de reais, tá? O valor patrimonial do fundo é de R$ 95,06 e agora ele está sendo negociado a R$ 91,81. Isso significa que ele está sendo negociado num preço menor do que ele tem, considerando os valores dos imóveis. Legal te mostrar isso aqui, ó. Se você compra uma cota hoje de R$ 91,81, você vai receber um rendimento de 74 centavos no seu aluguel mensal no próximo mês. Agora vamos analisar como está, quantos imóveis tem esse fundo aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Esse fundo aqui, o HSML11, ele tem 7 ativos. E esses 7 ativos estão em 5 estados do Brasil. Bacana? Se você quiser clicar aqui, você pode olhar no mapa onde estão esses imóveis, ó. Tá? Você pode olhar no mapa aqui, ó. Aqui no caso, no estado de São Paulo, tem 4. E tem 3 que é na cidade de São Paulo. Você pode chegar bem próximo aqui e você vê onde são os imóveis. No caso, isso aqui, como é um fundo de shopping, são shoppings, tá? Você quer ver a foto do shopping? Você pode vir aqui, ó, o seu último relatório gerencial desse mês, do mês 6 de junho, e você pode vir aqui, ó. Aqui tem um relatório, você pode dar uma olhada nele, que você quiser ler, para ter mais informações, valores, cotas, tudo. E aqui você tem as fotos dos shoppings aqui embaixo, ó. Aqui, ó, Shopping Pátio Maceió, tá? Esse shopping aqui. Aí você tem aqui, ó, o Shopping Granja Viana, tá? Isso aqui fica na Raposo Tavares, em São Paulo, tem o endereço aqui, ó. E depois você tem o Shopping Metrô Tucuruvi, tá? E aqui você tem o Shopping Paralela, em Salvador, Bahia. E aqui embaixo tem o shopping dominante da cidade e região de Uberaba. Ou seja, você comprando uma cota desse fundo imobiliário aqui, o HSML11, você acaba sendo sócio de todos aqueles shoppings que eu mostrei para você. Gostou do vídeo? Se você gostou, dê o like aqui. Se você não se inscreveu ainda no canal do Economista Cristão, se inscreva. A gente sempre fala aqui sobre economia, sobre investimentos, sobre finanças bíblicas. E hoje você aprendeu 2 formas de ganhar dinheiro com fundos imobiliários e eu também te dei 4 pontos de atenção que você deve ter ao escolher o seu fundo imobiliário. E te mostrei uma fonte de pesquisa onde você pode verificar os fundos imobiliários disponíveis que tem na Bolsa de Valores. Espero que esse conteúdo possa ser relevante para você. Se você gostou, dê o like, comente aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida e aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link do site e também vou deixar os links dos meus materiais. Eu tenho uma Masterclass que eu ensino como você ganhar dinheiro com renda fixa e com fundos imobiliários. Você pode entrar nela e ter mais informações e eu mostro lá dentro como comprar e como escolher os fundos.
Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe e até o próximo vídeo do Economista Cristão.